Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias e tem bastante informação para mim trazer para vocês aqui. Primeiro, nós vamos falar de Thales Magno. Ele tá para bater uma das metas estipuladas entre o New York City e o Vasco tá para receber uma quantia muito importante a respeito dessa situação com o Thales Magno no New York City. Vamos trazer para vocês também uma informação divulgada agora há pouquinho pelo jornalista Fábio Azevedo, de que Leandro Castan não fica mais no Vasco para a próxima temporada e já teria até se despedido de alguns companheiros. Tem até um vídeo que ele colocou hoje lá nos seus stories do Instagram e eu vou repercutir para vocês aqui. Vamos atualizar também sobre a situação dos jogadores especulados no Vasco. Diego Souza, que é um desejo antigo do torcedor do Vasco, eu tenho informação nova para trazer também aqui para vocês. No Beach Soccer, o Vasco foi campeão tanto no masculino como no feminino, foi campeão carioca. As finais seriam ontem, mas devido às fortes chuvas na arena de Copacabana, os jogos foram adiados. Então tem muita informação para a gente trazer aqui. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu venho com essas e outras informações. Galera, vamos começar o vídeo aí falando a respeito do capitão Leandro Castan. Antes, eu vou pedir para você deixar o like que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, já se inscreve e ativa também o sininho das notificações. E segue a gente também lá no Instagram, que eu dou bastante informação por lá. Beleza? Sobre o capitão Leandro Castan, o clima entre ele e boa parte da torcida do Vasco ficou muito ruim. Inclusive, ele foi um dos jogadores mais hostilizados naquela última rodada, na penúltima rodada do campeonato, mas o último jogo do Vasco em São Januário contra a equipe do Remo. O nome dele foi muito xingado em São Januário, coisa que se acentuou bastante depois daquela situação da camisa LGBT na partida contra o Brusque. Enfim, Leandro Castan teve um começo muito bom no Vasco. Temporada de 2018, ele é uma das peças primordiais para o Vasco não ser rebaixado, ao lado do Thiago Galhardo e também do Maxi Lopes. O ano de 2019 foi muito bom, ele inclusive conseguiu fazer com que o Boca Negra fizesse uma boa temporada. O Oswaldo Henrique, um zagueiro que é bem fraco, mas do lado dele jogou muito bem, assim como o Erling também jogou bem no Vasco em 2018, fato esse que fez até ele renovar o contrato por um período grande. Já em 2020 o Castan foi muito bem até o mês de agosto, quando ele teve aquela situação da Covid e algumas lesões. O Leandro Castan nunca mais foi o mesmo. E aí, de quase ídolo, ele passou a ser muito criticado pela torcida do Vasco. Digo quase ídolo porque ele era um jogador que era extremamente identificado, a torcida gostava demais dele, o respeitava muito. Inclusive, ele chegou a ganhar música do MC Darlan. Então era um cara que era praticamente unanimidade dentro do Vasco. Mas no meados de 2020 para frente, o time começa a degringolar. Ramon Menezes é demitido, a passagem dele com o Ricardo Sapinto não foi nada boa. E nessa temporada ele começa até jogando muito bem. Inclusive, lembra que eu trouxe alguns levantamentos para vocês aqui na Série B? O Leandro Castan se contunde ali nas finais da Taça Rio contra o Botafogo, demora uns jogos a voltar, e aí quando ele volta a zaga do Vasco melhora e o aproveitamento do Vasco com o Castan era um, sem o Castan era outro. Então ele nessa temporada oscilou bons e maus momentos, mas rebaixamento para a Série B, não subida para a Série A no ano seguinte, e a relação desgastou demais. Informação divulgada agora há pouquinho pelo companheiro Fábio Azevedo do Fanático Vascaíno é que ele não vai ficar mesmo para a próxima temporada. Inclusive, teria já até se despedido de seus companheiros. O Vasco ainda não confirma essa informação de maneira oficial, mas uma coisa que eu já vinha falando aqui no canal há tempo. Realmente, não tem muito clima mais para o Leandro Castan jogar no Vasco. Acredito que ele é um jogador que ainda tem lenha para queimar. Vi de alguns jogadores que aqui no Vasco a galera estava queimando e os jogadores saíram daqui tão bem. Thales, peça importante no New York City, fazendo gol do título da Conferência Leste, batendo pênalti na decisão geral da Major League Soccer, sendo campeão. Iago Pikachu, melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Fernando Miguel, eleito o melhor jogador do Atlético Goianiense na temporada. Então, assim, tem peças e tem casos de jogadores que
No Vasco já estavam sem clima e saíram e foram bem. Então acho que o Castan em uma outra equipe, num outro ambiente, zerando tudo, ele tem uma possibilidade de ir bem. O próprio Corinthians que está se remontando, ele tem história por lá, acabou de construir uma casa lá em São Paulo, ficou pronta a casa dele lá, ele é paulista. Acho que seria até um local aonde, por já ser de casa, ter ganho Libertadores lá, de repente para ser um zagueiro para compor elenco, poderia ser interessante para ele. Enfim, vamos aguardar, mas a informação de momento do companheiro Fábio Azevedo é que, de fato, ele não vai ficar e já teria se despedido de alguns companheiros. Eu vou deixar, inclusive, para vocês agora uns stories do Instagram que ele postou da mudança de móveis que estão chegando lá na casa nova dele. Vamos aqui. E aí? Dando desespero? Tá dando um pouquinho. Caminhão, caminhão, caminhão. Bom, galera, e aí, o que vocês acham da situação do Leandro Castan? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tem assuntos importantes pra gente trazer ainda aqui. Eu vou falar do Thales Magno e dos jogadores especulados e Diego Souza, que é o que a galera quer muito saber. Mas antes, rapidinho, fiz ontem o sorteio de 6 camisas do Vascão e já começou uma nova campanha num sorteio de 6 camisas. Você que quiser participar, clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra lá no site da 1xBet e é só fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado, futebolaco2019@gmail.com. Além de participar dos nossos sorteios, você pode ganhar uma grana muito bacana. Virou moda aqui no Brasil, tá todo mundo fazendo apostas esportivas e por que não juntar o útil ao agradável? Você pode fazer suas apostas na 1xBet, que é a maior do mundo, e ainda participar dos nossos sorteios aqui a concorrer camisa do Vascão. Oportunidade, ó, de ouro, tá aí. Inclusive foi feito hoje o sorteio da Champions League e você tem a possibilidade de fazer as apostas nos jogos aí das oitavas de final. Copa do Brasil, o jogo de volta entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense é na próxima quarta-feira e tá chegando os estaduais, além também das principais ligas do mundo que estão rolando, inglês, espanhol, italiano e por aí vai. Vem para um XBet. Bom, sobre Thales Magno, uma das minutas do contrato previa que caso o Thales Magno fizesse uma quantidade X de jogos, o Vasco teria um acréscimo de $1 milhão nessa situação. O dólar hoje está batendo na casa de 5,50, então podemos dizer, informação que foi apurada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos através da assessoria de imprensa do Vasco, o Thales está a 3 jogos de bater uma dessas metas de jogos e com isso o Vasco vai receber $1 milhão, que convertendo para a situação atual hoje do dólar, daria algo em torno de 5,5 milhões nos cofres do Vasco. Então uma boa grana deve estar entrando em breve para o Vasco da Gama a respeito de Thales Magno. Bom, vamos falar agora dos especulados e vamos dar uma atençãozinha aí ao Diego Souza. Informação divulgada pelos companheiros da IG Sport. A situação é a seguinte: o jogador terá o seu futuro decidido nesses próximos dias agora. O contrato dele encerra agora no dia 31, hoje já são 13 do mês, tem mais 18 dias aí de contrato e eles estão divididos quanto à permanência do jogador. Ele foi artilheiro do Grêmio nessa temporada e na anterior, mas discute-se muito se ele é um jogador ainda útil para a Série B. É um jogo mais de imposição física, é um jogo mais de intensidade e ele tem um salário considerado alto. O Grêmio, só para vocês terem uma ideia, tinha uma folha salarial mensal na casa de R$15 milhões. É impraticável na Série B essa folha salarial. Então, a situação do Diego Souza ainda não tem martelo batido, não é certeza de que ele vai sair do Grêmio, mas são boas as possibilidades. Ele já tem 36 anos, faz 37 na próxima temporada e já teria revelado o desejo de encerrar a carreira no Rio de Janeiro. O Diego Souza é carioca, cria da base do Fluminense, teve 2 ou 3 passagens por lá, é também extremamente identificado com o Vasco, jogou no Vasco entre 2011 e 2012, é vascaíno assumido, todo mundo sabe que o clube do coração do Diego Souza de infância é o Vasco, inclusive o ídolo dele era o Edmundo. Crescem as possibilidades dele retornar ao Rio de Janeiro e vir ao Vasco, caso de fato ele não fique lá no Grêmio. Então vamos monitorar de pertinho aqui. Para finalizar, no Beach Soccer, o Vasco foi campeão carioca, tanto no masculino como no feminino. No feminino, o jogo foi antes um pouquinho, o Vasco venceu o Boa Vista por 3-1. Já no masculino, Vasco e Flamengo fizeram a final e adivinha?
time de beat soccer do Vasco ganha tudo, né? O jogo no tempo normal foi 5-5 e nas penalidades máximas, o gigantão da colina meteu um 5-4 no time lá do bunda de silicone, né? Que diz que não, só gosta de jogar contra o Vasco e só ganha, né? Até no beat soccer vocês tomaram uma pancada esse ano aí. É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Agradecendo as mensagens de carinho. Acordei muito melhor hoje, graças a Deus. Tô com muitas dores só no braço, no peito e nas pernas, mas eu acho que tem a ver mais com o CrossFit. Na sexta-feira eu fiz um treino muito pesado. Não sei se vocês já ouviram falar do que é o Murphy. Pesquisa aí, vou deixar vocês curiosos. Foi um treino bem pauleiro. Inclusive eu fui um dos melhores da turma na última sexta-feira. Mas de resto, graças a Deus estou melhor. Estou só com a tossezinha seca aqui. Mas se Deus quiser, estou bem melhor.